É bem típico, assim, de você fazer um pouco de discernimento entre quem atingiu uma certa idade um pouco mais madura e quem permaneceu criança mesmo aos 40, 50, 60 anos, é se essa pessoa acha que ela entendeu quais são as 3 pessoas culpadas de tudo que existe, né? Porque o capitalismo funciona se você não ficar satisfeito, né? Se o capitalismo tivesse continuado a oferecer aquilo que a gente necessita, ele tinha quebrado. A partir de amanhã, os R$100 que você tem no bolso vai valer $100. Não vai valer. Porque não é você, nem eu, nem ninguém que determina exatamente. E não é nenhuma pessoa, como tem gente por aí que acha que é um sujeito mau, que fica lá em Nova York decidindo quanto que vai valer o dólar, sabe? É bem típico, assim, de você fazer um pouco de discernimento entre quem atingiu uma certa idade um pouco mais madura e quem permaneceu criança mesmo aos 40, 50, 60 anos, é se essa pessoa acha que ela entendeu quais são as 3 pessoas culpadas de tudo que existe, né? E aí ela concentra, né? O Trump é o culpado de tudo, certo? Então é os Estados Unidos que é o culpado de tudo, apesar de que essa pessoa provavelmente, se pudesse viver nos Estados Unidos ilegal, ia viver. É uma das coisas mais idiotas que eu acho, é esse povo que fica descendo o cacete nos Estados Unidos quando tem chance de ir para Nova York vai babando. Isso. Pior ainda, quando vai para Miami vai babando, né? Então, assim, mas, ó, a gente falou de estoicismo há pouco. Uma das coisas que os estoicos romanos refletiam muito era sobre essa ideia de sucesso mesmo, né? A ideia de que o mundo é meio que um engodo, né? Isso é uma constante estoica típica. Essa estranha sensação de que o mundo é um circo, certo? De que ele é meio engodo, de que rola uma coisa, mas na verdade essa coisa é mais ou menos falsa. Se você olhar para ela muito, você vai perceber que ela é falsa, ou ela vai te cegar que nem um sol, se você olhar demais para ele, né? Uma luz excessivamente intensa, e que, portanto, você devia tomar cuidado com todas as provas de sucesso que você tem. E daí vem a famosa lenda urbana romana, né? Que a gente atribui aos romanos, de que quando um grande general entrava em Roma, tendo conquistado, tipo, César conquistou a Gália, que hoje a gente chamaria de França, né? César conquistou a Gália e quando entra em Roma, está todo mundo gritando o nome dele. Imagine essa experiência, né? E que alguém falava no ouvido dele: olha, lembra que você é pó, hein? O tempo inteiro, lembra que você é pó. Justamente para abaixar a bola de não é qualquer um, né? A bola de um César. E no final foi assassinado, né? Justamente porque teve muito sucesso. Então eu entendo, e tem um elemento aí no que você fala quando você disse para mim assim: agora você começou a falar algumas coisas que eu acho que talvez seja sucesso mesmo, e não coisas que o sistema põe na nossa cabeça como sucesso, né? Isso daí sou um pouco romântico. Eu já suspeito que você é romântico desde a primeira vez que eu vi no Flow. Que bom. Né? Você acha que é um elogio? Pode ser. Eu pode acho ser. que... Sabe por quê? Porque eu sinto que assim... Ó, eu falo tudo... isso que eu acabei de dizer aí sobre isso, agora essas coisas parecem sucesso. Talvez seja porque eu... E nós, como seres humanos, pelo menos assim, não sei se eu posso estar falando grande merda. Tudo que eu falar aqui pode ser uma grande merda, tá bom? Você não fala grande merda, então, você sabe disso. Tá, senão você não conseguia manter tanta conversa em pé. Tá, mas tá bom. Mas assim, eu percebo que boa parte do sofrimento, já que a gente está falando especificamente do lance de ter sucesso, boa parte do sofrimento vem de eu nunca tô feliz com o que eu alcanço. E dá pra dizer isso aí de, sei lá, um monte de gente que eu conheço, para não dizer todo mundo. Que é o seguinte: se eu tivesse ido pelo outro caminho que hoje eu enxergo, que hoje eu determino, que eu penso que, putz, se eu tivesse ido por aqui eu teria sido mais feliz. Se eu tivesse ido por ali, eu ia pensar que o caminho que eu segui seria o caminho que de fato me faria feliz. Então, no fim, eu nunca vou estar pleno. Sabe? Não vai porque mesmo. O outro caminho sempre vai parecer mais interessante, independente do caminho que eu tomar. Ninguém é pleno. Nunca. E quem diz que é mentiroso.
ou está doente, né? Porque é daí, inclusive, a ideia de que quando se filosofa sobre Deus ao longo de anos e séculos, e uma das coisas que mais se projeta sobre Deus é de que ele esteja pleno, que se baste, que seja causa de si mesmo, né? Porque nós não somos, ninguém é pleno. É até claro que um dia ou outro alguém pode falar, não, estava pleno, ou estava plena, muita gente fala assim, no sentido quase de uma brincadeira, quer dizer, eu fui lá e ela ou ele não conseguiram me fuder tanto quanto queria, estava pleno. Então, nesse sentido, vá lá, mas assim, pleno não. Toda hora que você desejar alguma coisa vai sempre estar fora do que você desejou. E às vezes, quando você consegue o que você desejou, você para de desejar. Tem um filósofo famoso, que seguramente você já ouviu falar e já falaram para você, do Schopenhauer, né? Schopenhauer é um filósofo muito importante, apesar que não é um filósofo, digamos assim, que tanta gente já ouviu falar, tipo Nietzsche, assim, todo mundo já ouviu o nome, Schopenhauer né? eu escuto bastante. Então, Schopenhauer é um filósofo muito famoso, importante, porque o Schopenhauer ele faz uma ruptura na filosofia, porque a filosofia, grosso modo, sempre mais ou menos entendeu que se você descobrir determinadas coisas, as coisas vão ficar no lugar. Entende? Se você entender qual é o princípio, qual é a lógica, o tal do logos que falavam os gregos, se você, no caso dos religiosos, se você conseguir fazer aquilo que Deus quer, né, no final vai dar certo, se não deu certo ainda é porque não acabou, sabe? Quer dizer... Às vezes acabou, né? Bom, quase sempre, né? Então, assim, a filosofia, o mainstream filosófico sempre partiu do pressuposto de que há um sentido, se está dando errado porque a gente ainda não conseguiu achar e não conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? A tragédia grega é outra coisa, mas a tragédia grega não é filosofia, é outra coisa. Na história da filosofia, o primeiro filósofo que chutou esse balde foi o Schopenhauer, né? Dizendo que a estrutura e a dinâmica do ser, como se fala em filosofia, é irracional, cega, violenta, insatisfeita, nunca relaxa, que é a tal da vontade que ele falava, né? A vontade. Nunca relaxa, nos arrasta, é destruidora. Inclusive, muita gente acha que a filosofia do Schopenhauer casa com o darwinismo original, com aquela ideia da violência da natureza e tudo mais. E, portanto, o Schopenhauer, ele é o primeiro filósofo que pressupõe, na filosofia, que o ser é mau. Tá. Entende? O ser, a ordem é má, cruel, irracível, cega. Não é nem que ela é intencionalmente assim, mas ela é assim enquanto dinâmica inconsciente. Ela funciona assim. E a gente é submetido a isso o tempo inteiro. Então a gente nunca vai ficar satisfeito. Porque a vontade, essa tal vontade que o Schopenhauer fala, nunca fica satisfeita. Agora, quando você passa isso, é claro que tem gente que critica, dizendo que isso só funciona no capitalismo, né? Porque o capitalismo funciona se você não ficar satisfeito. Né? Se o capitalismo tivesse continuado a oferecer aquilo que a gente necessita, ele tinha quebrado, né? Mas a verdade é que eu não acho que foi o capitalismo que criou o caráter insatisfeito do desejo. Eu acho que o Schopenhauer que tem razão. O Freud, por exemplo, é muito influenciado por essa ideia. Isso para o Freud, na versão brasileira via França, chama-se pulsão. Né? As últimas traduções do alemão para o português voltou-se a usar a palavra instinto. Tá. Né? Essa é uma discussão de tradução, conceito, não interessa aqui para nós. Mas assim, o Freud vai usar muito essa ideia de que na realidade a gente é movido por instintos que nos levam ao sexo, ao gosto, e instintos que no final vencem, que nos levam àquele estado anterior à vida, que é o inorgânico, portanto a morte. Então a gente é autodestrutivo. E a maior sacanagem que o Freud fez foi dizer que a moral se alimenta desse.
certo? Tal do superego. Ele goza nos proibindo de fazer aquilo que a gente mais quer. Por isso que quanto mais um desejo é proibido, mais forte ele fica. Entende? Entendo. Quer dizer, então assim, portanto, quando você fala essa coisa de por um caminho daqui ou por um caminho de lá, e eu falei que você era romântico, porque o romantismo é justamente esse movimento, desde o final do século XVIII, de perceber que esse processo modernizador, industrial, do PIB, o modelo do PIB, como se fala por aí, o fetiche do PIB, como se fala, quer dizer, tudo tem que crescer o tempo inteiro, né? Que isso ia dar ruim, de certa forma. Mas produziu o mundo, esse mundo todo que está aqui à nossa volta. Todas as possibilidades que a gente vive, né? Tudo. Produziu isso tudo. E, como a gente falava há pouco sobre o problema de luz, força, né? Quando falta luz aqui em São Paulo, agora a gente fica 30 horas sem luz, 25 horas, 12 horas. Isso quando dá sorte, né? E quando acontece isso comigo, eu sempre penso como era bom o século XIX que não tinha eletricidade. Porque como você não conhecia, nada funcionava à base da eletricidade. Era só acender uma vela. É que se continuasse daquele jeito, a gente extinguia as baleias. Né? Então a eletricidade salvou as baleias nesse sentido, do óleo de baleia, né? Que acendia luzes pela cidade. Né? Então assim, mas os românticos, eles são os melancólicos, os nostálgicos, no sentido de que tem alguma coisa errada nisso. Essa sensação que você tem, muitos têm, tem alguma coisa errada nisso. Não pode parar, corre. Eu não queria, mas eu sou obrigado. Mas eu tenho certeza que nem quando você falou, eu queria estar numa praia, eu perguntei para você, você queria mesmo?